Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Vocês estão bem? Sério mesmo? Duvido, parece não. Vocês estão bem? Vocês dormiram de tarde? Dormiram? Alguém falou um não bem forte. Pois é. Estamos aqui mais uma vez diante de um culto. E o desejo do fundo do meu coração é que não seja apenas mais um culto, amém? Que seja o culto. Não porque sou eu que estou ministrando a palavra, não é por isso. E eu estou tendo o privilégio de inaugurar esse púlpito bonitão que está aqui, né, pastor? O senhor está de férias, então, né? Vocês gostaram, gente? Lindo, né? Bonitinho, né? Eu gostei também, achei bem assim, nossa cara. Que essa igreja ela tem uma cara muito simples, vocês já perceberam? Porque parece ser todo mundo muito chique, mas é todo mundo muito simples ao mesmo tempo. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu peço a Deus todos os dias para que nós não percamos a nossa identidade, a nossa simplicidade. Porque o evangelho ele é muito simples. A coisa mais difícil no evangelho, que eu acho, é não entender ele. É a força que nós fazemos para não entender o evangelho. Isso eu acho difícil. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Quando você explica algo para o seu filho, na sua cabeça está tudo montado, não está? É só ele fazer o quê? Obedecer. É simples. Mas o menino complica tudo, é ou não é? Eu falo porque eu sou filho e lá em casa nós somos 3. E eu sempre fui o mais complicado. Eu sempre perguntava para quê, por quê, para onde, tudo. Então, a coisa que eu mais acho difícil no evangelho é não entender ele. E quando eu mudei essa mentalidade minha, eu percebi que algumas coisas ficaram mais fáceis. Não é verdade? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sei que você já viu o título da mensagem. Eu gostaria que vocês lessem bem alto. Faz assim. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Muitos são chamados, poucos escolhidos. Glória a Deus. Vejamos. E você faz parte de qual time? Os que são chamados ou os que são escolhidos? Talvez você está em dúvida. Você pensa assim, mas o que é que isso vai dar? Calma que você vai entender. Você vai entender tudo daqui a pouquinho. Muitos são chamados e poucos escolhidos. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor Deus ele já preparou o seu coração. Ele preparou tudo para que você estivesse aqui. E durante a mensagem eu posso falar alguma coisa que vai fazer você lembrar de alguém. Mas não fique assim, fulano tinha que estar aqui. Não, é você que tem que estar aqui. Amém? A mensagem não é para fulano, é para você que está aqui. Então não fica, porque isso desconcentra. Eu falo porque muitas vezes eu, ouvindo vários pregadores, enquanto o pregador estava pregando, eu ficava assim, essa palavra é para fulano. Até que um dia eu tomei uma resposta de uma irmã, minha irmã de sangue, irmão é assim, né? Eu falei assim, Tati, eu lembrei tanto de você no culto. Tudo que o pastor pregou era para você, você tinha que estar lá. Ela falou bem assim, mas eu não estava. E o que você vai fazer com a palavra que ele pregou? Porque você estava lá. Aí eu olhei para mim assim e falei, desculpa, foi mal, vou tentar praticar. Então, muitas vezes isso é uma estratégia de Satanás. A mensagem está sendo entregue e nós estamos pensando no outro. Fulano tinha que estar aqui. E normalmente nós só pensamos no outro quando é algo que nós sabemos que o outro faz errado. É ou não é? E hoje eu quero quebrar isso em nome de Jesus. Toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor para roubar a mensagem que será entregue, que seja expulso daqui em nome de Jesus. E eu tenho aprendido uma coisa: filho
Filho nós repreendemos, amigo nós repreendemos, demônio a gente expulsa. Não existe repreensão para demônio. Tudo aquilo que vem do diabo, ele precisa ser expulso. Nós precisamos determinar isso. Eu te expulso em nome de Jesus. Se você está com dor de cabeça, eu expulso essa dor de cabeça agora em nome de Jesus. Se você está com alguma preocupação que não vem do Senhor, eu expulso agora em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. O Senhor me entregou essa palavra e o Senhor sabe em qual momento. E eu quero entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, já entendendo também, Pai, que eu preciso ser moldado por essa palavra. Eu não quero, Pai, entregar essa palavra para os meus irmãos e me colocar em uma situação diferente da deles. Tem misericórdia de mim, Pai. Que Tua graça, que a Tua unção desça sobre mim nesse momento, para que eu possa falar apenas aquilo que o Senhor deseja falar para a Tua igreja em nome de Jesus. E que os meus irmãos, eles possam receber. E desde já, nós aniquilamos, nós expulsamos toda distração de Satanás para impedir que o meu irmão, que a minha irmã, ouça essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala assim comigo, glória a Deus. Aí, agora eu dou uma acordada, né? Seguinte, nós vamos trabalhar com 6 tópicos. Talvez você que já me conhece está pensando assim, Vinícius, da última vez que você pregou 3, você demorou tanto. Mas calma, eu vou explicar para vocês. São 6 tópicos, eu prometo que eu vou ser bem rápido, tá? Essa é uma palavra muito direta, muito prática, então não tem um porquê ficar aqui demorando. Eu vou ser bem direto mesmo, por isso eu preciso do máximo da sua atenção. Amém? Vocês estão comigo? Pronto, então vamos lá. Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 20. Bom, nós vamos trabalhar 6 tópicos. E eu dividi essa mensagem em 2 partes. Então vão ser 3 para cada parte, ok? E eu quero ler esse texto para que nós tenhamos um pano de fundo para você entender mais ou menos sobre o que se trata. Capítulo 20. Do verso 1 ao 16, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. Diga comigo, assalariar trabalhadores. Pronto, só para você ficar acordado. Para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Diga assim comigo, o que for justo. Pronto. Eles foram, tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós à vinha. Ao cair a tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Diga comigo, 1 denário. Está diminuindo. Ao chegarem, os primeiros pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo:
esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Diga comigo, apenas 1 hora. Melhorou. Contudo, os igualmente a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ignorante. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu vi alguém fazendo assim, vixe, foi a mesma coisa que eu fiz quando Deus ele me entregou essa palavra. E aqui eu quero tratar o seguinte, 3 tópicos para não ser escolhido. Nós vamos tratar esses 3 tópicos primeiros, e 3 tópicos para ser escolhido. Porque existe uma diferença entre ser chamado e escolhido, certo? Quer ver uma coisa? Nossa cultura brasileira é uma cultura que acompanha muito futebol, principalmente a seleção brasileira. Tem mulheres aqui que não sentam para assistir um jogo, mas na Copa do Mundo se enfeita de pompom, pinta a cara, que eu até tomo um susto. Eu falo, ué? Porque é uma cultura nossa, é ou não é? Certo? Existe uma coisa na seleção brasileira, vou explicar isso mais para as mulheres, viu, homens? Me perdoem por ser tão infantil, mas é porque tem gente que não entende. Existem até uns camaradas aí que não entendem. O que é que acontece? Existe uma coisa chamada convocação. Fala assim comigo, convocação. Pronto. O treinador da seleção brasileira, ele convoca uma lista de 32 atletas, 36, se me falha a memória agora. Acho que 32 atletas. Ele convoca uma lista de 32. São muitos? São muitos atletas. 32 atletas é homem pra caramba. Mas veja bem, no campo só cabe 11 de cada lado. O treinador precisa tomar uma escolha que para ele muitas vezes é difícil. Porque quando se fala de seleção, seleção não é igual clube de futebol. Uma seleção é os melhores. São os melhores. Mas o treinador, ele senta. Eu já vi várias entrevistas com vários treinadores, alguns treinadores dizendo que perdia dias de sono, porque se ele tirasse fulano, ele tinha que botar Beltrano e o fulano podia ficar chateado. Porém, a escolha do treinador não é por emoção, não é porque ele acha mais bonito, não é porque ele acha mais fortinho, é porque está jogando bola. Para quem está comendo a bola. Para quem está destruindo lá no time dele. E o treinador ele fala, eu convoco os melhores, porém, na hora de escolher, eu escolho os melhores dos melhores. Existe uma diferença entre ser convocado, entre ser chamado. Porém, alguns atletas são muito bons, são acima da média. Mas na hora de entrar como titular em um jogo, eles não demonstram características que faz o técnico escolher ele. Por quê? O treinador também precisa de um reserva. É ou não é? E pensa um trem ruim para jogador, para quem jogou bola, que nem eu, é sentar num banco de reserva. Eu ficava macho da vida. Eu treinava o ano inteiro. Chegava no intermunicipal, meu treinador me botava no banco. Sabe qual era o motivo? Ele falava assim, Vinição, você, cara, quando você não está jogando, é ruim. Porque eu conheço seu futebol, você joga bem. Só que você só dura 5 minutos em campo, porque você é indisciplinado. Eu entrava 5 minutos, tomava um cartão vermelho. Aí você sabe onde que ele me utilizava? Faltando 5 minutos para acabar o jogo.
Principalmente se o time estivesse ganhando, que eu entrava, arrumava a confusão, acabava o jogo e a gente ganhava. Essa era a minha fama. Vocês estão rindo? Minha mãe chorou muito por causa disso. Então eu dei esse exemplo bem simples para que você entenda a diferença de ser chamado e ser escolhido. E o que é que isso significa? Você fala assim, Vinícius, mas o que é que isso tem a ver com a palavra? Existem muitos bons crentes, certo? Existem pessoas incríveis, bons crentes, mas que infelizmente não se enquadra no perfil de pessoa que Jesus, ele escolhe. Certo? A Bíblia vai dizer que Jesus tinha aproximadamente 77 discípulos ao todo. Porém, quem andava com ele era só 12. Eram os mais chegados. E dentro dos 12, tinha 3 que era mais chegado ainda. Para você ver a diferença. E Jesus era um camarada que ele era cercado por multidões, como Bruna bem disse. Aqui eu falei, Jesus, o Senhor já está entregando a mensagem para a Bruna, eu não vou nem pregar. Já pensei assim. Porque foi muito certeiro, foi sobre isso que eu estava pensando. E a multidão não tem nada a ver com discípulo. Mas no meio da multidão pode existir discípulos. E eu quero te levar a um texto agora que vai clarear um pouquinho mais isso para você. Primeiro tópico para não ser escolhido é não perdoar. Isso é boa. Não perdoar. Se tem uma coisa que tem atrapalhado a nossa vida cristã nos últimos tempos é a falta de perdão. Eu digo isso com muito temor. Eu nunca fui uma pessoa difícil de perdoar, apesar de ser um camarada meio difícil lá em casa. Mas lá em casa funcionava assim. Saía no tapa, se me desse uma bala, um sorriso, já me ganhou de novo. Minha mãe falava assim, esse menino eu vou te falar, viu? Descarado. Ela falava isso. Porque na minha cabeça, eu ia ter muito mais trabalho ter que andar no mesmo lugar que a pessoa e ficar virando a cara. Eu nunca gostei disso. Quem me conhece sabe que eu gosto de rir, eu gosto de brincar, eu gosto de mexer com todo mundo. E eu sempre tive esse pensamento. Eu falei assim, eu acho melhor deixar isso para lá. Não vou ficar com isso não. Gente, isso me fez muito bem. Eu estou contando uma experiência pessoal, porque de fato, isso não é a realidade de muita gente. Infelizmente. E pode ser a realidade de alguém que está aqui. Dificuldade de perdoar. Então abra sua Bíblia comigo em Mateus 18, 21. Mateus 18, capítulo 18, verso 21. Olha que conversa interessante. Sempre ele, né, gente? Pedro. E às vezes eu me identifico com Pedro demais. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Difícil, né? Perdoar uma vez já está ruim. Imagina 70 vezes 7. Mas vamos lá. Jesus, ele conta uma parábola, uma historinha, que diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Diga comigo, 10.000 talentos. Gente, isso aqui é muita coisa, tá? Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ou seja, ele ia ser vendido, ele, mulher, cachorro, gato, papagaio, fogão, freezer, micro-ondas, tudo.
para pagar a dívida dele com o patrão dele. Estão entendendo? Verso 26. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecido, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Diz comigo assim: 100 denários. Um denário, irmãos, é equivalente a mais ou menos 35 reais. 100 denários, 350 reais, ok? Ou seja, esse camarada aqui, ele devia aproximadamente 5 mil para o patrão dele. Mas tinha um cara que devia ele 350. Está pegando a história aí? Vamos lá, verso 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que ele havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou, lhe disse: servo maldito, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Gente, isso é sério. Isso é muito sério. Quando nós não perdoamos, nós estamos dizendo que o nosso próximo é pior do que nós. E a gente esquece do tanto de pecado que a gente tem, que Jesus perdoou. Então nós vivemos em um mundo que traz uma falsa humildade. Porque a humildade, ela precisa ser inteira. Não adianta eu pagar de humilde aqui na igreja e não perdoar minha irmã. Eu não sou humilde com ela, porque eu coloco ela numa posição pior do que a minha. Quando você não perdoa, você se coloca em um pedestal. E Deus, Ele não divide pedestal com ninguém, só te avisando. Eu arrumei um jeito educado para falar essas coisas, mas não achei, gente. Tem umas frases que vão soar sempre como agressivas. Você quer ver uma coisa? Como que você manda uma pessoa ir cuidar da vida dela educadamente? Me fala. Vai cuidar da sua vida. Não sou como educado, mas é preciso cuidar da própria vida, é ou não é, Diegão? Mas a gente acha ruim. A mesma coisa tem a palavra está aqui. Algumas coisas é difícil mesmo de engolir. É difícil de digerir, vem muito forte, viu? Não tem jeitinho para falar isso aqui. E eu digo a vocês, do fundo do meu coração, eu pedi a Deus tanto amor. Eu tive um momento tão lindo ontem com Deus, só eu e Ele. E eu pedi a Deus tanto amor, eu falei: Deus, derrama amor sobre minha mente, sobre meu coração, para eu falar com meus irmãos, porque essa palavra é ruim. Essa palavra é dura porque me confrontou. E sabe o que é pior? Que você que está aí sentado, às vezes você olha para cá e você acha assim: nossa, esse irmão é uma bênção. Ó, homem abençoado, um perfeito. Né, amor? Minha mulher fala que eu sou perfeito, então. Às vezes ela falou, só de vez em quando. Mas é difícil a caminhada. Eu preciso perdoar minha esposa. E lá em casa a gente tem desentendimento, para quem não sabe.
Tem gente que veio e levanta a mão aí, minha filha, faz assim, essa aqui que é minha esposa, gente, essa mulher linda aqui. Deus teve misericórdia de mim, mas está tudo certo. Às vezes lá em casa eu me desentendo com ela. E eu fico lá no meu orgulho. Ela vai ter que vir aqui. Eu estou de boa. E o homem faz o seguinte. Homem faz coisas para pedir perdão. É ou não é? Cadê a mulherada concordando comigo? É ou não é? Homem faz coisas para pedir perdão. É ou não é? Mas o camarada não chega assim. Me perdoa, meu amor. Eu errei com você. Porque é difícil, rapaz. Tá vendo que o negócio não é fácil? Mas lá em casa, Deus me deu uma mulher para eu treinar isso. E eu treino direitinho. Depois você pergunta para ela. Eu treino. Sai meio assim, ó. Me perdoa. Você está certo. Não sai assim não. Meu amor, me perdoa porque eu errei. Eu fui um bestalhado. Não sai desse jeito não. Não pense você que não sai assim. Mas sai. O problema é quando não sai. Eu estou dando outro exemplo bem simples. Mas e aqueles casos mais graves? De um irmão que te ofendeu com uma palavra, te desprezou. Uma pessoa que te abusou. Uma pessoa que matou alguém da sua família. Uma pessoa que acabou com sua reputação. Tirou dos cachorros e botou em você. Como é que faz? Esse é o primeiro tópico, não perdoar. Para você não ser escolhido, você pode até ser chamado. Porque, gente, no altar, isso aqui, ó, que a gente chama de altar, na internet tem um monte. No mundo tem um monte desses aqui. E em cima desse negócio aqui, tem muita gente que está ministrando palavra, porque tem chamado. E é até boa a palavra, mas não perdoa. Muito provavelmente esse vai se enquadrar no meio daqueles que a palavra de Deus diz assim: muitos dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, expulsei demônios, falei a língua dos anjos, fiz não sei o quê. E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E esse princípio de perdão, ele implica diretamente no seu ingresso de entrar no céu. Porque a Bíblia é clara em dizer: se você não perdoa o seu irmão, meu Pai que está no céu também não vai te perdoar. Simples assim. Abre sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 11, para a gente encerrar esse primeiro tópico. Eu tenho certeza que até o final dessa mensagem você vai estar compreendendo tudo que o Senhor Ele quer dizer nessa noite, amém? Marcos capítulo 11, verso 26 vai dizer assim: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Detalhe, o Senhor Jesus Ele vai ensinar como deve se orar. Ele vai ensinar uma oração para a gente, que é a oração do que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como é o pão nosso de cada dia, perdoai, como nós, e não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória, para todo sempre. Amém. Essa foi a maneira que Jesus nos ensinou a orar. E dentro de uma oração, existe essa chave do perdão. E nós precisamos entender isso. Então, você entendeu esse primeiro tópico? O primeiro tópico para não ser escolhido é o quê?
Não perdoar. Anote isso aí porque você vai precisar disso, te garanto. Segundo tópico, para não ser escolhido, não servir. Se você não servir, você também não serve para ser escolhido. Simples assim. Mateus 20, 24 e 28. Mateus 20, estávamos lá, né? Mateus 20, verso 24 e 28. Aliás, do 24 ao 28, que diz assim: Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para servir, ou que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vocês gostaram de ouvir isso? Existe uma frase que diz o seguinte: maior é quem serve. Só que essa frase é muito dita e pouco usada. Porque o servir aqui, ele implica em muitas outras coisas. E muitas vezes nós somos preguiçosos para servir. Nós até servimos, mas servimos de qualquer jeito. Nós até entendemos o servir, mas eu não vou muito com a cara daquele irmão, não. Eu sirvo irmã fulana, irmã Nitinha, que irmã Nitinha é uma bênção de servir. Ó, mulher abençoada, cadê a irmã Nitinha? Ah, as irmã Nitinha, todo mundo quer servir irmã Nitinha, não é? Glória a Deus por isso. E todos aqui, eu estou falando que esse problema, gente, é só em outra igreja. Aqui não tem isso não, graças a Deus. Amém? Fala amém. Glória a Deus. É, gente, vamos profetizar pelo menos. Então veja bem, eu vou servir irmã Nitinha porque eu vou com a cara da irmã Nitinha. Mas eu não vou servir irmão Miquel porque eu não gosto dele, que ele é muito fortão, sabe? Chega muito assim nos lugares. Aí a gente escolhe pessoas para servir, é ou não é? É? Nós escolhemos pessoas para servir, nós fazemos acepção de pessoas, e isso é pecado. Isso te enquadra em um grupo de pessoas que vai até ser chamado, mas não vai ser escolhido. Por quê? Eu ia dar um spoiler, vai ficar para a próxima. Daqui a pouco vocês vão saber o porquê. Amém? Então, o primeiro tópico para não ser escolhido é? Segundo tópico para não ser escolhido é? Não servir. Portanto, meu irmão, minha irmã, sirva o seu irmão, sirva até seu inimigo. Não sou eu que estou falando isso não, vocês vão ver que a Bíblia fala sobre isso. E aí eu gosto porque a responsabilidade já não é minha. Se a Bíblia está dizendo, a responsabilidade é de quem? De Deus. Aí se você estiver achando ruim, você vai reclamar com Ele. Não vem reclamar comigo e me mandar mensagem depois. Ah, meu irmão, aquele negócio que você pregou, eu não gostei muito, não. Meu filho, vai reclamar com o papai do céu, vai para o seu quarto, fecha a porta, ora o teu pai em secreto. Não é assim que a Bíblia fala? E lá você reclama tudo com ele. Fala, ó Deus, o senhor falou aquela palavra para aquele irmão lá de 2 metros. Eu não gostei muito do jeito que ele pregou, não. Mas se tiver alguma coisa fora da palavra, você pode me corrigir. Isso aí eu não tenho um problema. Se eu estiver falando algo que não esteja baseado na palavra, meu irmão, você tem total liberdade de falar bem assim, rapaz, você tem que aceitar Jesus de novo, que eu vou aceitar Jesus de novo. Tá bom? Então nós já falamos 2 tópicos, vamos para o terceiro tópico para não ser escolhido. Terceiro tópico, esse talvez é um dos piores. Terceiro tópico para você não ser escolhido é não negar a si mesmo.
Se você não quer ser escolhido, continue fazendo suas vontades. Faz o que você quiser de sua vida. Bebe mesmo, vai para a festa, pega quem você quiser. Faz o que você quiser. Mas eu vou te falar igual Salomão. Lembra-te que de todas essas coisas, Deus te pedirá conta. Sabe por quê? Tudo me é lícito. Eu posso tudo. Mas nem tudo me convém. Ah, Vinícius, eu posso fazer tatuagem? Pode. Risca, meu filho, seu corpo todo. Bota aquelas lagrimazinhas assim, ó, que os cantores de rap põem, que é aquele trem ridículo, que você acha que é bonito. Faz tudo. Pode fazer. Eu vou falar um negócio para vocês. Poucas pessoas sabem. Eu morro de vontade de fazer tatuagem. Meu pastor já me olhou torto. Olha. Lá em casa ninguém tem tatuagem. E eu vou em casa com uma mulher que tem 18 tatuagens. Mas depois você pergunta. Se você tem dúvida, pergunta para ela a experiência dela com tatuagem, que ela vai te falar. Tá? E minha mãe me disse um dia assim. Eu falei, mãe, quando eu tiver 18 anos, eu vou fazer uma tatuagem. Minha mãe, gente, ela é um pouquinho mais escura do que eu. É uma negona, retada. Ela olhou para mim e falou assim, pode fazer. Faça. Mas na hora de tirar, meu filho, não vai ser a laser não. Eu só fiz um cálculo básico, né? Vou deixar isso para lá, né? Para que mexer com isso, rapaz? Eu digo uma coisa, minha mãe me proibiu de fazer tatuagem. Talvez você pense assim, ah, Vinícius, mas agora você casou, você é dono do seu próprio nariz. Eu sou, mas minha mãe está viva, eu ainda continuo sendo filho. Então, por respeito a ela e obediência, por quê? Meia obediência? Não é obediência. Se você que é mais novo tem vontade de fazer tatuagem, seu pai e sua mãe não deixa e você faz, a tatuagem em si, talvez pode não ser um pecado, mas a desobediência é um pecado. E se você faz sem autorização dos pais, você pecou porque foi desobediência. E eu digo, e eu afirmo que tatuagem é pecado, porque a maioria dos pais não deixa. E os meninos faz. Faz escondido. Eu conheço uns que fizeram escondido. Vou até olhar para cá. Desobediência. Mas o bom disso tudo é que Deus, Ele nos perdoa. Só que Ele vai nos perdoar quando nós perdoar o nosso próximo. E às vezes nós não entendemos o porquê que a nossa vida fica amarrada em determinadas coisas. Porque nós pedimos perdão para Deus. E quem aqui já teve a sensação de que Deus não perdoou você? Eu já. Eu já tive a sensação de que Deus não ia me perdoar. Nunca. Até que um dia Deus falou assim, meu filho, é simples. Eu te perdoo disso aqui quando você for lá perdoar fulano. E eu falei, mas é fácil demais. Fácil demais? Quando eu fui perdoar fulano, fulano me xingou todo. Eu tive que liberar outro perdão. É complicado demais. Então, terceiro tópico, terceiro motivo para você não ser escolhido. Se você não quer ser escolhido por Jesus, se você não quer, eu estou falando para os que não querem, você não nega suas vontades, faz tudo do seu jeito, faz tudo sem direção de Deus, não peça conselho, faz os trem do seu jeito, e se der errado, não seja humilde para entender que você foi errado, e não peça ajuda, tá bom? Não negue a sua vontade, faça o que você bem quiser, porque se você proceder dessa maneira, não perdoando, não servindo e não negando sua vontade, você está enquadrado no modelo perfeito de pessoa para não ser escolhido. Amém? E quantos aqui não quer ser escolhido? Ué, gente,
Está ruim a mensagem. Eu vou fazer isso de novo no próximo passo, que agora é 3 tópicos para ser escolhido. Fala assim, glória a Deus! Aleluia! A parte ruim veio primeiro, agora eu vou pregar para pessoas, eu quero ouvir muito glória a Deus aqui. Primeiro tópico para ser escolhido, o que é que vocês acham que é? Primeiro tópico para ser escolhido é perdoar. Perdoar. Vocês podiam dar um glória a Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Colossenses 3, verso 13 e 14. Colossenses capítulo 3, verso 13 e 14. Aliás, do 12 ao 14. Podemos ler? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos. Diga comigo, como? Eleito, escolhido, selecionado. Olha que bênção. Já começou bem, não já? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, diga comigo, o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo perfeito. Glória a Deus. Veja bem, estamos diante de uma passagem em Colossenses, que é um livro fantástico, que eu gosto muito, por sinal. E, gente, não tem como Jesus nos escolher se nós não perdoarmos. Se nós perdoarmos, Ele vai nos escolher. Amém? E eu quero liberar algo sobre sua vida. Perdoe. Talvez você está pensando assim, Vinícius, é fácil você falar daí de cima, você não sabe o que fulano fez comigo. E nem quero saber, porque senão até eu vou ficar com raiva. E eu não quero perdoar essa pessoa que eu nem conheço. Eu não quero ter problema com ela para não ter que perdoar ela, entendeu? Eu não tenho raiva dela primeiro que eu nem conheço. Mas, talvez você está assim, cara, você não tem noção do que ele fez com minha família. E deixa eu te falar, meu filho, você tem noção do que você fez com Jesus? Você tem noção do que Jesus sofreu lá na cruz? Você quem é que já tomou couro de vara, de chicote, de vara de goiaba? Levanta a mão. Eu já. Uma vez minha mãe me bateu tanto que eu merecia também, né? Não vou contar o que eu fiz não, porque tem muita criança aqui. Mas eu apanhei muito nas costas. Fiquei parecendo uma zebra. Todo listradinho. Mas foi uma dor terrível. E eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, tá tudo inflamado, eu acho que você me bateu demais. Depois, né? Já tinha tomado um banho, ela já tinha feito um café para mim, que lá em casa era assim. Eu já estava de boa com ela. Falei assim, mãe, eu acho que eu não vou conseguir dormir não, que tá tudo inchado, olha só. Ela falou assim, meu filho, isso aí não é nada perto do que Jesus sofreu por você. Aí eu olhei assim, falei, verdade, né?
Eu já tinha assistido aquele filme lá, Paixão de Cristo. Já tinha visto aquela cena do chicote pegando aqui, arrancando aqui. Quem já assistiu? Assiste. É ótimo, de verdade. É bom a gente lembrar às vezes. Aquilo é um filme. Não chega nem... O ator conta a história do filme. E o que Deus faz na vida daquele homem através desse filme é um negócio poderoso. Pessoas que participaram daquele filme, elas contam, porque eles tentaram ser o mais realista possível. E mesmo assim, muitas pessoas disseram assim, não chega nem perto do que foi de verdade. E o grande problema do crente é achar que Deus é misericordioso e amoroso, mas que Deus tem que ser compreensivo com os nossos bem-querer. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Perdoar envolve negar sua própria vontade, tá? Ok? Estamos combinados nisso? Certo? Você entendeu? Então veja bem, se você quer ser uma pessoa que não quer se enquadrar nos escolhidos, você não perdoa. E faça suas vontades, porque as nossas vontades diz para a gente não perdoar. Porque a minha vontade nunca vai tirar minha razão. Nós temos um advogado de defesa dentro da gente. Eu tenho um advogado de defesa dentro de mim, que me coloca como o cara, e que eu não preciso consertar nada. Então, a partir de hoje, você vai começar a trabalhar isso em seu coração. Deus, eu quero fazer parte dos escolhidos. Eu não quero ficar no meio dos muitos, eu não quero ficar no meio da multidão. Me ajude com minha falta de perdão. Começa a pedir ajuda ao Senhor, Ele vai te ajudar. Começa a pedir ajuda a algum irmão em oração. Abre o seu coração, meu filho, porque a pessoa que você precisa perdoar está vivendo a vida dela, e isso traz mais indignação no seu coração. E eu gosto sempre de dar um exemplo, uma das piores mortes, que eu esqueci o nome agora, nem estava programado para falar isso, então nem pesquisei. Mas existe um tipo de morte que eles amarravam dois criminosos, vamos dizer assim, dois criminosos. Eles amarravam, um de costa para o outro. Certo? Certo? E um morria. O que morria primeiro, e botava eles para andar no deserto. O que morria primeiro ia entrando em estado de putrefação, ficando podre. E o que estava vivo não conseguia se soltar daquele cadáver. E os bichos que já estavam comendo o outro, começavam a comer o outro vivo. Essa é a pior morte já registrada. A falta de perdão é desse jeito. Quando você não perdoa uma pessoa, essa pessoa está amarrada a você. E ela já está morta, já está podre. E aí sua vida não avança, porque você não consegue desatar. E as raízes de amargura, que são os bichinhos, vão comendo seu coração. E você se torna uma pessoa amargurada, frustrada, decepcionada com a vida. Acha que todo mundo erra com você, porque você já tem um trauma. E Deus, Ele quer tratar isso no seu coração nessa noite. Para que você se enquadre no meio de alguém para ser escolhido por Jesus, perdoe. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu já passei por situações que eu precisei perdoar. E não foi fácil. Mas a partir do momento que eu entendi o princípio do perdão, e é de fato uma moeda de troca, eu perdoo e eu sou perdoado. Simples assim. Quantos estão entendendo essa palavra? Deus, Ele tem muito para fazer nessa noite ainda na sua vida, amém? Segundo tópico para ser escolhido, servir. Sirva o seu próximo. Só que tem um detalhe, e nós vamos ver dentro dos textos que eu escolhi, que não é apenas servir o seu próximo, tá? Como eu falei, vou usar a irmã Nitinha de novo. Servir irmã Nitinha é fácil. Entendeu? É servir aquela pessoa que você não engole.
Eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 13 e 9. Gálatas 5. Gálatas 5, 13 e 9. Quem achou, diga amém. Opa, falei errado, né? Gálatas 5, do 13 ao 14. Podemos ler? Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É difícil, não é? Fala a verdade. Perdoar, amar o próximo, servir o próximo, é difícil. Mas o reino de Deus, ele é sempre em prol do outro, nunca em prol de mim mesmo. Esse é um princípio que nós precisamos entender. Ativa isso na sua mente. O evangelho, o cristianismo, ele é muito mais em prol do outro do que para mim mesmo. A Bíblia vai ser capaz de dizer em Coríntios: se comer carne escandaliza o seu irmão, é melhor que você não come. Se beber cerveja sem álcool, meu filho, escandaliza o seu parente, seu irmão, não bebe, criatura. É porque é pelo outro, não é por mim. Eu melhoro a minha vida cristã quando eu começo a olhar para o outro. E a gente está trabalhando esse ano uma igreja lá fora. Como que nós vamos ser igreja lá fora, se a gente não consegue negar uma vontade miserável que a gente tem? Um desejo carnal que nós temos, e nós queremos ir para a rua, o mundo vai engolir a gente. Se nós não posicionarmos como cristãos autênticos, eu nego minha vontade por causa de Ramon, porque Ramon está olhando para mim. Eu nego minha vontade por causa de Lucas, Alberto, Bernardo e Yuri. Porque esses caras estão olhando para mim. É assumir a responsabilidade. Muitas vezes nós não queremos assumir a responsabilidade de cristão porque é difícil. Eu vou negar minha vontade por causa do meu filho, que vai crescer e vai começar a me assistir. E o que eu estou fazendo com minha vida para ser um exemplo para o meu filho? Eu vou negar minha vontade porque tem uns colegas lá no meu trabalho que eles implicam comigo, mas eles estão de olho em mim. Servir ao próximo tem a ver com negar a vontade. Mateus capítulo 5, 44. Mateus 5, 44 vai dizer assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu quero confessar algo para vocês aqui. Isso pode ser muito pesado, isso que eu vou falar aqui, mas eu acho válido. Porque eu sei que tem muita gente que se enquadra nisso que eu vou falar. Eu amaldiçoei muito a vida do Lula na eleição. De verdade. Mas um dia eu estava no meu quarto, orando, e Deus falou claramente comigo: meu filho, se eu quiser salvar o Lula, quem é você para impedir? E a palavra que me veio foi aquela: em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço.
E eu orei, fiz uma oração muito sincera. Eu acho que a maioria das pessoas sabe o meu posicionamento político. Eu continuo crendo nos meus princípios, eu não negocio. E eu falo isso tranquilamente. Quem quiser me cancelar, o problema é seu. Eu não estou nem aí, de verdade. Princípio é princípio, meu filho, minha filha. O Lula, ele vai errar? Vai. Mas a Bíblia não me orienta a odiar ele. Ele é um cara que persegue a igreja? Sim. Não estou falando novidade para ninguém. Não estou fazendo apologia política. Eu estou exercendo o meu direito de liberdade. Minha liberdade de expressão. Então preciso que você seja maduro o suficiente para entender o que eu estou falando. Então veja bem. A Bíblia me orienta. No verso 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem vocês. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e sobre bom, e vira chuvas sobre justos e injustos. É a palavra. Não cabe a mim. Eu orei e falei assim: Deus, eu libero perdão na vida do Lula. Eu quero soltar esse homem, que ele possa fazer um trabalho incrível, que eu possa ter a humildade de chegar e reconhecer. Eu falei mal, eu critiquei, mas eu fui um crente meia boca. Porque a Bíblia me orienta, sabe o quê? Orar pelos nossos líderes, orar por nossas autoridades. A Bíblia não me ensina a ter ódio. E sabe o que acontece? Quando nós não colocamos isso na mão do Senhor, nós queremos pegar uma responsabilidade que é de Deus para a gente. A responsabilidade de tratar com o nosso governo é de Deus, não é nossa. O nosso papel é ser crente, ser escolhido. E Deus, Ele me falou isso claramente. E eu sei que tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Porque às vezes a gente fala de perdão, a gente acha que é perdoar só um parente que nos abusou. Não, é perdoar a maldição que você jogou na vida do cara. Ele nem conhece você. Sabe o que é isso? É torcer dentro de um avião. Você entra dentro do avião e tem lá o piloto, que você não gosta do piloto. Você não foi com a cara do piloto e você torce assim, nem para esse desgramado cair com esse avião, e você lá dentro. Você faz isso? Faz? O que você faz? Senhor, abençoa a vida do piloto. Toma ele em tuas mãos, Senhor. Toma esse negócio nas mãos. No dedo. Aí quando passa na turbulência, você misericórdia, Senhor. O piloto não dorme. Não dorme. É assim que você faz. Então, se nós estamos aqui, nós estamos todo mundo no mesmo barco. Ok? Ok? Eu fui claro, gente? Amém. Então veja bem. Sirva o seu irmão, e a Bíblia vai dizer de servir até o inimigo. E talvez esse é um dos versículos mais legais que eu acho. Deuteronômio, capítulo 28, 48. Deuteronômio 28, 48. Deuteronômio está lá no início, gente. Está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Você vai achar rapidão. Deuteronômio capítulo 28, verso 48. Verso 48, diz assim: assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderá. O que é que se passa? Deus enviava os inimigos para perturbar o povo de Israel, porque Deus estava tratando com o povo. Deus sempre fez isso. A gente estava conversando ontem lá em casa.
E, gente, pensa num povo rebelde. O povo de Israel. Desde a Bíblia. Pense num povo difícil. Que Deus teve que levar eles para o deserto para tratar com eles. Era só 40 dias, eles ficaram quantos anos? 40 anos. E agora, no lugar de Israel, bota você. Os inimigos que Deus envia para tratar com você, será que na nudez desse inimigo, você cuida dele? A gente está falando de servir, ok? Para você ser um escolhido, você precisa aprender a servir. E não é servir só o seu irmão da igreja, não. É servir qualquer pessoa, meu filho. Servir aquela pessoa que te faz raiva mesmo. E aqui eu quero concluir esse segundo tópico para ser um escolhido com a seguinte referência de Provérbios 25, 21. Provérbios 25, 21. Quem achou, diga amém. 3 pessoas acharam. Nem eu achei ainda. Misericórdia. Ô Senhor, abençoa. Amém, achei. Provérbios 25, 21. Diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. É bonito de ler isso aqui, é ou não é? Só de ler. Fazer é meio complicado. Concorda comigo? Concordo, eu sei que você concorda. Ler isso aqui é uma maravilha. Fazer que é complicado. Meu irmão, você servir uma pessoa que te enche o raio do saco, que te persegue, te maltrata, fala mal de você, fala mal dos seus filhos, fala mal do seu cachorro, do seu papagaio, de tudo. Fala mal da sua igreja. Aí eu toquei num ponto sensível de muita gente. Fala mal do seu pastor. O que é que eu vou querer com essa pessoa, rapaz? A pessoa não respeita a autoridade. O que é que eu vou querer com essa pessoa? Não me recebe. A Bíblia não está falando que você tem que ser bem recebido em todo lugar que você vai, não. É só se for a sua, porque a minha fala que o mundo vai me odiar igual odiou Jesus. Na minha fala isso. Não sei, talvez a sua Bíblia é melhor que a minha. Na minha fala que eu vou ser perseguido. Na minha fala, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. Na minha fala que o reino dos céus é tomado por esforço. Minha Bíblia fala essas coisas. Não tem moleza não. E Deus, Ele quer tratar o nosso coração. Quantos creem nisso? Deus, Ele quer tratar o seu coração. Sabe por quê? Deus, Ele quer escolher você, meu filho. Deus, Ele está doidinho para que você seja um servo dEle, daqueles topzera, daqueles crentes enjoados mesmo. Sabe? Que as pessoas vão olhar e falar, mas quem diria, hein? Fulaninha está crente, você viu? Mas quem diria Tati, né, rapaz? Tati Rangel está crente mesmo, graças a Deus. Deus, Ele está doidinho para fazer isso com você. Ele quer escolher você. A escolha é dEle. Mas eu preciso me enquadrar no tipo de pessoa que Ele escolhe. Estou certo? Ok? Ele chama todo mundo. Vinde a mim todos os que estão cansados. Eu citei isso aqui, não foi na música, no período do louvor. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ponto. Agora, tomar pois de mim o meu fardo que é suave, o meu jugo que é leve, isso aí já é com você. Ele não te entrega. É você que tem que ir lá pegar. E muitas vezes nós queremos o evangelho muito fácil, que as coisas caem assim no nosso colo. É ou não é? Você não falou não, mas é. Então veja bem. Terceiro tópico para você ser um escolhido. Esse é bom. Negar a si mesmo. Aleluia. Diga assim comigo, aleluia. Tá boa essa palavra?
poucas pessoas entenderam, porque eu sei que não está boa. Porque você vai precisar resolver muita coisa no seu coração para você ser escolhido. Mas ninguém falou que ia ser fácil. Quem inventou essa mentira para você, vem para a igreja que tudo se resolve, mentiroso. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, tá? Negar a si mesmo, Marcos capítulo 8. Abre sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 8. Quem achou, diga amém. Duas pessoas de novo, e eu estou quase para dizer que são as mesmas. Mas até o final isso vai melhorar, amém? Marcos capítulo 8, versos 34 e 35, vai dizer o seguinte: então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, será salvo. Rapaz, eu fico pensando assim, Jesus era muito direto, né? Rapaz, eu estava lendo esse texto e fiquei pensando assim, rapaz, Jesus complicou demais as coisas. Vocês não acham não? Vocês não acham não? Que ficou mais complicado? Por que ficou complicado, meu filho, minha filha? Porque lá no Antigo Testamento, quando a pessoa cometia um pecado, ela matava um bichinho e levava para o sacerdote sacrificar. Aliás, ela pegava um bichinho que tinha que ser puro, branquinho, não podia ter mancha nenhuma, levava lá para o sacerdote, sumo sacerdote, matar lá para perdoar o pecado dele. Era assim no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, a gente tem que matar a nossa carne mesmo. Não tem bichinho mais para morrer no meu lugar. E aí que está o X da questão. Quer ser escolhido? Quem aqui quer ser escolhido? Diga amém. Vou perguntar de novo. Quem aqui quer ser escolhido? Amém. Glória a Deus. Deus está preparando o seu caminho para você ser escolhido. Mas você precisa se adequar nos padrões de pessoa que Jesus ele escolhe. Vou te falar por quê. A Bíblia vai dizer o seguinte: o Pai procura por verdadeiros adoradores que o adoram em... Se ele procura por verdadeiros, é porque existem falsos, ok? Certo? Simples. Interpretação básica aí. Então veja bem, se a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, significa que vai ter um arrumo aqui, não vai ser escolhido. E de qual grupo você faz parte? The Chosen, os escolhidos. Quem gosta de The Chosen? Eu gosto. Gente, nós precisamos nos enquadrar naqueles que vão ser escolhidos. Sabe por quê? E eu já caminho para o final. Jesus ele conta uma parábola de um casamento que o pai vai casar o filho. E ele manda convidar lá as pessoas. Existem 3 tipos de pessoas nesse bolo. Os que foram convidados, mas que não deram a mínima, porque o texto vai dizer o seguinte: que eles foram convidados e o pai preparou o banquete e teve que convidar de novo, porque parece que eles não entenderam. E quando o servo chega lá para convidá-los de novo, nesse grupo de convidados existiam 3 tipos de pessoas. Existiam pessoas que foram cuidar dos seus próprios negócios, porque o texto diz que um foi limpar um terreno lá que tinha comprado, outro foi olhar uma junta de boi, outro foi fazer não sei o quê. Poucos se interessaram para o convite do casamento. Pessoas que se preocupam com o próprio umbigo, consigo mesmo. O outro grupo de pessoa são aqueles que matou o servo. Tinha um grupo de pessoas que o servo foi lá: ei,
O meu Senhor está chamando vocês para um casamento. E essas pessoas se indignaram e mandou matar os caras. Sabe o que isso significa? Que tem muita gente falando de Jesus por aí empolgado, e você não tem interesse de seguir Jesus, e você mata essa pessoa quando você despreza ela. Ah, velho, sai daqui negócio de crente. Ah, deixa eu viver minha vida aqui, rapaz, eu estou novo, deixa eu curtir. Hein? Seu pai e sua mãe, quando vai todo empolgado, falar, meu filho, vai ter um negócio dos jovens na igreja, que esse ano vai ter, diga glória a Deus. Aleluia, esse ano vai ter muita coisa para os jovens. Aí seu pai vem todo empolgado, vai lá meu filho, se envolva. Ah pai, não sabe de nada, eu estou em outras paradas aí. É assim. E o terceiro grupo de pessoas, a Bíblia diz o seguinte, que quando os convidados já estavam lá no banquete, o dono da casa observou que tinha um que não estava vestido adequadamente. Mandou que tirasse ele da festa, excomungou com ele. Ou seja, o convite ele é feito, nós decidimos se queremos participar desse banquete, porém, não podemos ir de qualquer jeito. O evangelho não é de qualquer jeito. Você vem como você está, mas você não permanece do jeito que você está. Precisa haver mudança, precisa haver decisão. E Deus ele está cobrando de você. Você só não vai ouvir se você não quiser. Mas a oportunidade, ela está sendo dada hoje. E eu vou te falar uma coisa, não é para te botar medo não. É porque o ser humano às vezes acha que ele é eterno aqui nessa terra. Hoje pode ser seu último dia, tá? Hoje pode ser meu último dia. Eu posso sair daqui, acontecer alguma tragédia comigo, vocês ficarem tudo chorando. Meu Deus, eu acabei de ver o menino pregando na igreja. Aí vai todo mundo para a rede social postar foto minha, escrevendo um monte de coisa. Eu penso nisso, gente. Eu penso assim, eu fico parado, já falei com minha esposa, tem dia que eu fico parado assim, imaginando meu velório. Eu fico assim, meio que de fora, né? Um caixão de 2 metrão assim, e o povo assim, quem gosta de mim, né? Me olhando. E quem não gosta também, porque depois que morre todo mundo fica bom. Pensa nisso, meu filho. Agora, eu penso nisso, mas eu fico assim, eu vou para a glória, eles que ficam aí chorando. Porque eu não estou nem aí para essa terra, de verdade. Eu quero é o céu, minha vida aqui é só uma passagem. Então eu estou gastando minha vida no evangelho, eu gasto mesmo minha vida dentro da igreja, junto com o meu pastor, sou piolho mesmo de igreja, eu quero ficar tocando aqui até o dia que os dedos ficar duros, que eu nem sinto mais nada nesses dedos aqui, tanto violão que eu toco, eu fico rouco e eu venho cantar rouco porque eu gosto, é minha vida. E um dia eu cantei uma música que diz assim, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Eu cantei essa música. E eu falei assim, tá, mas eu cantei, mas essa música tem que virar uma verdade para mim. E é assim que eu vivo os meus dias. O que eu daria ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me dado? O salmista Davi vai dizer isso. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu habite em sua casa por todos os dias da minha vida. Isso precisa queimar em nosso coração. Isso vai fazer você ser escolhido pelo Senhor. E para a gente encerrar, não precisa você abrir, mas se os meninos quiserem projetar aí, pode projetar também. João capítulo 4. João capítulo 4, 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Que você possa se enquadrar no meio daqueles que serão escolhidos, mas para isso você precisa perdoar, você precisa servir e você precisa negar o seu próprio eu. Amém?
E 1 Coríntios, capítulo 1, vai nos dar a conclusão de tudo isso que nós aprendemos. Gostaria de convidar você a se colocar de pé, para parecer que está terminando, você ficar mais. 1 Coríntios, capítulo 1, do 26 ao 27, diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados, fala assim comigo, chamados, muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O fato de você ser um escolhido não pode colocar em seu coração o desejo de se achar melhor do que o outro. Porque é um processo. Existem pessoas aqui que essa palavra testificou. E você pode olhar assim e dizer: eu estou no caminho certo. Glória a Deus por isso. Continue. Deus ele vai te honrar. Mas existem pessoas aqui que olhou para essa palavra e pensou: eu preciso perdoar. Eu preciso servir. Eu preciso negar minha vontade. Se você entendeu que você precisa negar sua vontade, ou servir, ou perdoar, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Alguém tira aqui para mim? Eu quero convidar você a vir aqui na frente. E nós vamos orar por você. E isso vai acontecer, não é para expor você. Até porque, quando você estiver aqui, a pessoa que estiver daí, olhando, e talvez pensando assim: olha lá, fulano foi lá. Você é pior do que essa pessoa que veio aqui, já estou te avisando. E você está perdendo a oportunidade de vir aqui também. Então nós vamos orar. Pastor Jorge está por aí? Pastor Jorge está ali fora? Queria convidar ele para a gente orar. E você que entendeu essa mensagem, entendeu que você precisa liberar perdão, você entendeu que você precisa servir, porque você tem escolhido pessoas para servir. E para você ser um escolhido por Deus, você não pode escolher quem servir, você tem que servir a todos. E talvez você entendeu que você precisa negar a sua vontade. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu não vou estender muito o convite, porque isso é muito pessoal. Mas eu entendo uma coisa: Deus ele nos dá a oportunidade. E eu falei no início, o Senhor ele marcou esse encontro com você. E Ele está te dando uma oportunidade. Olha um pouquinho, feche seus olhos. Olha um pouquinho para dentro de você. A Bíblia diz para que o homem examine a si mesmo. Olha para dentro de você. E você vai se autoexaminar agora. E você vai olhar para você e vai falar assim: Senhor, eu estou 100%, eu não tenho nada que consertar. Nada desses 3 tópicos para consertar. Ou então você vai olhar para dentro de você e vai entender: Deus, eu preciso.
melhorar nisso. Deus, eu preciso liberar perdão. Deus, eu preciso servir o meu próximo. Deus, eu preciso negar minha vontade, porque eu não consigo largar esse vício que eu tenho, da bebida, do cigarro, da pornografia, da mentira, da fofoca. Será que você não tem nada dentro de você que precisa mudar? Eu vou dizer mais uma vez, não perca essa oportunidade. Deus, Ele está querendo te levar a um nível mais profundo com Ele, porque Ele quer te escolher. Mas para Ele te escolher, você precisa fazer por onde? E a oportunidade está aberta. Glória a Deus. Pai, nós aprendemos que a beleza do Evangelho se torna realidade em nossas vidas, quando nós permitimos ser tratados com a sua palavra. Quando nós reconhecemos que nossa vida pertence ao Senhor e precisa necessariamente se enquadrar naquilo que o Senhor propõe, que é que vivamos debaixo da orientação da Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós reconhecemos aqui o Teu grande amor, a Tua graça, a Tua maravilhosa graça, que está disponível, Deus, para todo aquele que arrepende dos seus pecados, que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra aqui ministrada, Deus, falou do perdão, falou de renúncia, falou de serviço, mas tudo isso, Senhor,